A pesquisa do doutorado, ela evidenciou muito isso, né? As mulheres negras que foram entrevistadas, e aí eram mulheres negras cotistas de 3 universidades diferentes, o ESO, o ENF e o UF, o ESO, o ENF e o ERJ, né? E aí depois a UESO virou o ERJ, né? Então nós tivemos mulheres, buscamos mulheres nessas 3 universidades estaduais e buscamos essas mulheres também, é importante dizer, que a Lei 9.614, de 2014, ela é uma lei estadual. Então, até hoje, para as universidades federais, a gente ainda não tem uma legislação direcionada exclusivamente ao acesso de cotas para pós-graduação que seja unânime, né? Então, essa aplicação da política de cotas que existe nas universidades federais, nos cursos de mestrado e doutorado, fica muito a cargo de cada universidade. É diferente do que foi estabelecido no Rio, a partir de 2014, aonde se estabelece o quantitativo de vagas para pessoas pretas, pobres e algumas outras dimensões da política de cotas. E aí, o que ficou evidenciado a partir da fala dessas mulheres é que quando essas mulheres elas acessam esse lugar, que é um lugar, o ambiente acadêmico, um lugar de espaço de produção de conhecimento, espaço de poder, o que fica claro é que essas mulheres elas têm consciência da importância ancestral que representa a ocupação desses lugares. Então, nós falamos então de mulheres que já passaram por processos de letramento racial, por processos de letramento do gênero. Então, elas compreendem de uma forma muito mais ampliada o papel político que tem uma mulher negra intelectual dentro da academia. Então, politicamente, isso representa um marco muito grande, porque essas mulheres, uma grande parte dessas mulheres, talvez a maioria, né, são as primeiras das suas famílias a acessarem cursos de mestrado e doutorado. Então, são as primeiras doutoras negras que as suas famílias vão conhecer de perto. Isso quebra frontalmente a perspectiva do cientista homem branco europeu ou branco homem norte-americano. Porque quando as mulheres negras chegam, e chegam já com esse processo de letramento racial e de gênero muito bem estabelecido, ou já amadurecido em alguma dimensão, porque a gente amadurece todo dia mais um pouquinho, as mulheres têm consciência desse papel político que elas desempenham nessa universidade. E aí, qual é esse papel político, né? Por que é político? Porque sabemos que não é um movimento tão ampliado assim. Então, infelizmente, né, somos poucas ainda. Então, se nós olharmos para dentro das salas das pessoas, das salas de mestrado, das salas de doutorado, tanto com relação aos discentes, tanto com relação aos docentes, nós vamos ver que os números são residuais de pessoas pretas, né? Pessoas negras, enquanto a somatória de pretos e pardos, a gente pode até achar em números maiores, mas pessoas pretas ainda é um número residual. E isso fica muito claro também quando a gente extrapola as áreas de conhecimento, porque é muito mais comum se perceber mulheres negras, mulheres pretas em cursos que vão estar ligadas à área de ciências humanas e sociais. Mas se a gente pega a área da saúde, né, as áreas das engenharias, né, então a gente já percebe que esse número ele vai ainda ficando menor ainda. E isso mostra que, embora nós tenhamos tido acesso, embora as leis estejam aí, ainda é necessário que as políticas públicas amadureçam nesse sentido, para que quebrem esses muros que ainda existem dentro das universidades. E aí essas mulheres, quando elas chegam desempenhando esse papel, porque o próprio corpo já é um manifesto. O próprio corpo da mulher, as identidades da mulher, elas chegam para confrontar, de certa forma, esse ambiente que até então parecia ser muito harmonioso. E nunca foi, porque é espaço de produção de conhecimento e, portanto, é espaço de poder.
Então, esse papel político que essa mulher desempenha quando ela acessa esses cursos, tanto ele espelha para dentro da universidade quanto para fora das universidades. Então, é muito comum hoje em dia, ou é mais comum hoje em dia, você ver meninas pretas de famílias que são de classe baixa, né, meninas pretas empobrecidas, sonhando em fazer uma faculdade, percebendo que é possível fazer uma faculdade, né? Então isso é muito importante. E eu acredito que essa possibilidade, né, é uma das nossas... demonstrar essa possibilidade é um dos grandes papéis políticos que nós, mulheres pretas, temos dentro da academia. E aí também, quando a gente pensa na questão desse novo arcabouço teórico, metodológico, né, que acaba sendo trazido, arrastado para a universidade, nesse momento, com esse acesso maior das mulheres, das pessoas negras a partir da cota, mas é lógico que eu falo sempre com o olhar direcionado às mulheres, não é por acaso, né? Nós chegamos também com muitas questões, nós chegamos também questionando o porquê tão pouco utilizado, são tão pouco utilizados os autores negros e autoras negras, né? Autoras mulheres, né? Então, são questionamentos que nós trazemos que fazem parte do nosso cotidiano. Inclusive, quando a gente reivindica acesso à alimentação, acesso à moradia, acesso à bolsa, isso são questões que, se para muitos não faz sentido, para pessoas pretas que acessam a universidade, faz muito sentido. E não é por estar num mestrado ou num doutorado que isso é menos importante. Pelo contrário, nós continuamos tendo muitas demandas. E essas demandas fazem com que nós... como é que eu posso falar? Essas demandas nos faz pressionar a universidade para que ela reconheça uma universidade muito mais real, uma universidade de pessoas de carne e osso, onde não existem semideuses, existem pessoas que sentem, que sofrem e que têm cor, e que têm classe, e que têm gênero. Então, essas são uma das dimensões desse papel político das mulheres negras na universidade, e que questiona frontalmente, muitas das vezes, com as suas próprias produções, o que nós lemos, o que nós aprendemos e até que ponto faz sentido para nós, né, enquanto país do sul global, passado escravocrata, né, com uma política que está muito arraigada no colonialismo, no patriarcado, né, no patrimonialismo. Então, nós chegamos questionando muitas coisas. É uma das dimensões desse papel político da mulher negra.